E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente dando continuidade aqui ao nosso conteúdo e a tudo que a gente vinha conversando já. A gente vai agora para a segunda parte do conteúdo do Império Persa. E aí, como eu havia falado, né, no vídeo anterior, a gente já está aí no reinado aí do Dário I. Então, é uma das formas, né, de ter uma organização bem funcional do Dário foi o sistema de sapátrias. E essas sapátrias, né, eram províncias dominadas pelos persas, e cada uma dessas províncias a gente tinha os chamados governadores. Mas para que tudo isso desse certo, para que tudo isso funcionasse, Dário ele vai colocar como se fossem infiltrados, né, nesses governadores, nesses governos das sapátrias, para que esses infiltrados eles vão ser conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei, que no caso é Dário I, e assim eles vão manter toda a estrutura persa funcionando. Para isso também, como eu havia dito no vídeo anterior, Dário ele vai criar a moeda chamada Dárico, que ela vai ser produzida tanto em prata quanto em ouro, e ele também vai criar uma forma de imposto unificada. E por que ele precisava desses olhos, né, e desses ouvidos do rei, desses infiltrados? Porque o território persa ele era muito amplo, e a maioria das pessoas, como se diz, elas faziam a vontade do líder, né, que no caso era Dário I, mas não muito à vontade. Então esses olhos e ouvidos ficavam aí para isso, né, para fazer que tudo valesse, né, nem que seja através da força, porque senão tudo desmoronava. As pessoas elas eram tiradas de suas terras eram invadidas, muitas das vezes tinha, né, a anulação de sua cultura, e aí eu falei isso no vídeo anterior, depois, como eu disse, corre lá para você poder entender. Então, nem todo mundo estava ali trabalhando para Dário I, o rei persa, de boa vontade, digamos assim. Ok. E aí, em relação ao comércio persa, vocês já devem ter ouvido falar a respeito da tapeçaria persa, né? Que ela é muito famosa no mundo inteiro. Um tapete persa, se você fizer uma simples busca aí, custa quase o valor de um rim, é caríssimo. Você acha tapete de 80 mil, de 100 mil reais. Então, esse tapete persa, né, ele vai ganhar força aí no século VI, porém, naquela época, ele já era muito produzido e muito difundido, porque os persas utilizavam os tapetes que eram produzidos com lã e com seda, principalmente para tentar conter o frio naquela época. Então, essa tapeçaria que ela é colocada nas paredes, no chão, para tentar cobrir o frio. Eles também, além dos tapetes persas, eles comercializavam seda, comercializavam trigo e também comercializavam peles. E aí um ponto muito importante que vai se chocar com a galera grega é que os gregos, como eu havia dito também, eles vão estar sempre em conflito, né, com esse povo persa, porque os gregos, a população dele vai crescer de certa maneira que eles vão procurar outros territórios para colonizar, até mesmo pela questão da agricultura do plantio. Os persas também trabalhavam muito, né, uma das suas formas de economia também era a agricultura. Então, os gregos, eles vão buscar a expansão, primeiramente por conta da sua população, e os persas, eles vão buscar a sua expansão basicamente por conta de poder, né? Eles querem difundir a cultura persa. Em uma das batalhas, né, mais importantes que vai dar início aí às guerras médicas, e como eu também havia dito, volto a repetir, médicas por causa do povo Medos, que vem da região Média, que foi unificada pelos persas, então por isso guerras médicas. Então a primeira guerra médica que vai acontecer vai ser a guerra em Mileto. Mileto, ela é uma região que ela vai fazer a divisão certinha entre o Oriente e o Ocidente. Então, os persas já haviam dominado boa parte do Oriente, então os persas estão buscando, né, a dominação do Ocidente, e Mileto era uma colônia grega que ela é invadida, né, e os persas começam ali a, como é que eu posso dizer, a dar ordens, né, a comandar ali Mileto. E aí Mileto, querendo, não satisfeita, né, com o subjugo dos persas, querendo se libertar dos persas, com a ajuda de um general ateniense, que eu vou colocar o nome dele aqui, ou do lado de cá, né,
porque são nomes realmente muito difíceis. E aí, com a ajuda de um general ateniense, eles montam uma frente de batalha para tentar expulsar os persas dali, né, do domínio dos persas. Então, esse general ateniense, ele está ciente de que os persas vão chegar por mar, né, todo o exército vai chegar por mar, e aí, então, ele monta toda uma estrutura para conter. Para isso, esse general ateniense, sabendo, e aí uma coisa que é muito interessante, os gregos, eles sempre vão lutar em relação aos persas em menor número. E aí, como eu havia dito nos vídeos anteriores, no vídeo anterior, é que os persas, eles vão ter um controle muito grande de território. Então, os seus soldados vão ser formados, em maioria, por esses povos dominados. Então, eles sempre vão estar em maior número. Nessa batalha de Mileto, para vocês terem uma ideia, eram 15 mil gregos contra 100 mil persas, aproximadamente. Sempre um número muito desproporcional. Esse general ateniense, então, ele começa, né, a batalha com os persas, e aí ele manda um mensageiro, né, buscar ajuda de Esparta, e esse mensageiro ele vai correr cerca de 200 quilômetros para buscar essa ajuda, mas esse general, sabendo que a ajuda ia demorar, já dá início a essa batalha. E aí, toda essa batalha que ocorre, os persas estão começando a ganhar a batalha, então esse general ateniense empurra a tropa persa de volta ali para a beirada, ali para o mar, para poder ter um controle maior de território. O general ateniense, a cidade de Mileto, vence essa guerra contra os persas. E aí ele manda de novo o mensageiro e de maratona até Atenas avisar, que é cerca de 42 quilômetros, avisar que eles ganharam essa batalha. E aí, ganhando essa batalha, além deles fazerem, os gregos fazerem vários prisioneiros, né, vários escravos ali que vão trabalhar para eles, eles também conseguem se apropriar de 6 barcos da frota persa, o que é muito importante. E essa vai ser a primeira guerra médica, conhecida como a Guerra de Maratona. E depois, posteriormente, né, as corridas a longa distância vão receber o nome de maratona por causa desse episódio. Aí esse informante que foi buscar ajuda e depois correu de maratona até Atena para contar da vitória, quando ele chega em Atena, ele morre de exaustão pelo grande caminho percorrido, né, nessa corrida. Então essa é uma das histórias que perpetua e, como eu disse, por isso aí as maratonas, né, que são corridas de longa distância. Ok. Com isso, desde aí, os gregos eles já formam uma liga, né, de cidades gregas chamada Liga de Delos, aonde a sede vai ser a cidade de Delos. E essa liga ela vai ser justamente para isso, para poder formar um montante maior para combater os persas. E aí depois, essa guerra de maratona aconteceu em 490 anos antes de Cristo, e os persas eles vão ser tão prejudicados nessa guerra, vão perder tantos soldados, que eles só vão conseguir novamente atacar a Grécia em 480 anos antes de Cristo, ou seja, 10 anos depois, e aí já com Xerxes. E aí vai ser a famosa Batalha de Termópilas. Termópilas, que era o nome de um desfiladeiro que tinha ali aonde o rei Leônidas vai ser encurralado. E aí, novamente, como eu havia falado a respeito do filme, né, que muita gente conhece por conta do meme, tem gente que nunca viu o filme, mas gosta do meme, né, ou às vezes viu o meme e procurou ver o filme. Então, o que reza, né, a história, o que conta a história é que Xerxes mandou um mensageiro até Espartas, né, até o rei Leônidas, falando assim que era para eles se renderem e entregarem as suas armas. E diz que Leônidas respondeu que era para ele vir buscá-las. Tá bom. Esse mensageiro ele é morto, né, por Leônidas. Posteriormente, Xerxes manda um outro mensageiro, né? E aí, esse mensageiro, ele fala que o número de soldados persas ele é tão superior ao de soldados gregos que as lanças e as flechas encobrirão o sol. E o Leônidas fala que melhor ainda, que eles vão combater pelas sombras, né?
Então, toda essa estrutura que tem, uma coisa que foi intensificada, né, que foi exagerada no filme, é que essa história é contada através do historiador Heródoto, e é intensificada porque Heródoto chega a falar em milhões de soldados persas, o que não é verdade. Toda essa junção, né, de gregos para conter o avanço de Xerxes, né, sobre as cidades gregas, ela acontece mais ou menos, tem aí em torno de 7.000 soldados gregos, porém, os historiadores hoje falam que a frente de batalha dos persas eram cerca de 250.000 soldados. E aí volto a dizer, Pérsia tem tem uma grande cobertura aí de território, de conquista. E aí qual que é o problema dos persas? O problema dos persas é que as pessoas que estão lutando ao lado dos persas estão ali pela força do ódio, não querem estar ali, estão ali porque são obrigados. Então essas pessoas, muitas das vezes, elas são obrigadas a ter, digamos assim, alguma vontade de ir para a guerra através de chicotada. Então, essa é a diferença entre os persas e os gregos, porque os gregos, eles vão lutar para salvar suas famílias, para salvar a sua cidade, para salvar os seus filhos, para salvar os anciões, que são as pessoas mais velhas. Os persas não, o exército persa não. E aí toda aquela estrutura que acontece no filme, que os gregos eles são traídos, é verdade. Ele é traído sim, e eu vou colocar o nome do traidor aqui para vocês. E aí, o que acontece? Quando o rei Leônidas, né, o rei espartano, ele vê que eles foram traídos, que está cercado, ele fala que todos aqueles que não forem espartanos podem bater em retirada e salvarem as suas vidas. Então, 6.000 soldados vão embora e outros ficam com Leônidas, ajudando o grupo de 300, que é 300 por isso, porque Esparta manda 300 os homens. Então, acredita que nessa batalha que deu, né, origem ao filme, existiam 1.000 gregos contra 250.000 espartanos, o que, né, ainda corrobora com o meme que fala, né, pô, Leônidas, você tem que parar de arrumar essas tretas aí pra gente, né, porque é um número muito, né, são 250 homens para cada grego, mas ainda assim, o exército de Xerxes, ele é, digamos assim, ele tem grandes baixas, né, o exército persa, porém, todos os 1.000 homens gregos são mortos na batalha, mas isso dá um tempo para a galera fugir, né? Para a galera fugir e buscar abrigo. A cidade, né, de Atenas é destruída, a cidade de Esparta também é destruída, e posteriormente como é que fala? O traidor, ele vai ser assassinado um ano depois a cabeça dele é colocada a prêmio, e Xerxes também vai ser assassinado. E aí, por fim, para dar fim ao Império Persa, a gente vai ter aí a colocação aí de um novo rei, que vai ser Dário III, e o levante persa ele vai ter o fim através de Alexandre da Macedônia, que é conhecido como Alexandre o Grande. E Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, ele é o grande herdeiro da cultura grega, depois a gente vai falar mais sobre ele. Ele é o grande herdeiro da cultura grega, e por ele ser educado por Aristóteles, que também é do meme que vocês devem conhecer, Aristóteles, ele vai ser também um grande precursor, aí, um grande difusor da cultura helênica, que também é a cultura grega. Então, Alexandre da Macedônia vai destruir Dário III, e aí vai dar força ao Império da Macedônia, que vai ser o maior império antes do Império Romano. E Alexandre da Macedônia também, ele é conhecido como um dos melhores militares em estratégia militar da antiguidade. E aí a gente vai falar mais sobre Alexandre da Macedônia, sobre os gregos e posteriormente também sobre os romanos no próximo vídeo. Então por hoje, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela companhia. Tchau!